Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Espero que todos tenham aproveitado a noite com descanso, tenha descansado o coração, o corpo e possa ter amanhecido, ter começado esse dia já agradecendo a Deus pela forma maravilhosa que Ele cuidou de cada um de nós nesta noite. Então, que você possa nesta manhã já ser grato a Deus, porque Deus cuidou de você durante a noite e já preparou então o seu dia hoje. Hoje o seu dia já está aos cuidados de Deus. E aí, lembrando o que eu falei em alguns devocionais atrás, perdão, cada dia tem o seu mal, mas também a cada dia existem as misericórdias do Senhor que são renovadas. Então abra as portas para a misericórdia do Senhor, deixe que as misericórdias do Senhor estejam movendo o seu dia e para as coisas que irão acontecer, que possa então haver dependência completa de Deus. E diante dos problemas, a gente aprendeu ontem qual deve ser a nossa postura, que é exatamente descansar no Senhor, agir na hora certa de agir e confiar que Deus pode usar aquilo que nós menos imaginamos, Ele pode usar para resolver os problemas. E também aprendemos que quando Deus resolve os nossos problemas, eles serão resolvidos definitivamente. Então, que nós possamos encher o nosso coração esta manhã com essa esperança e com mais um pouco da palavra de Deus, onde nós podemos aprender mais do que Ele quer para a nossa vida. Então, hoje pela manhã, nós estaremos meditando em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. E eu convido a todos a, nesse momento, que já são 8 horas, fecharem os olhos, baixarem sua cabeça e vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso querido Deus e Pai, nesta manhã queremos suplicar a Tua graça, Senhor Deus, sobre nós. Nós queremos desde já agradecermos, Pai amado, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua proteção, Senhor Deus. Queremos Te agradecer pelo dia hoje. Colocarmos, Senhor Deus, o nosso coração disposto à Tua vontade, ao Teu querer. Nos ajuda, Pai amado, a estarmos sensíveis a Ti. Nos ajuda agora no momento deste devocional, onde estaremos meditando a Tua palavra. Que possamos, Pai amado, inclinar os nossos corações, dar atenção devida à Tua palavra, ter, Senhor Deus, o prazer nela e entender que ela é preciosíssima para a nossa vida. Obrigado, Deus querido, por mais um dia. Continue te suplicando, Pai amado, pelos enfermos, por aqueles que estão ainda lutando, Senhor Deus, por sua vida, em camas, em leitos de hospitais, por aqueles que estão aí se recuperando deste vírus. Que o Senhor possa derramar a Tua graça, a Tua cura, visita cada lar, Pai amado. Obrigado por aqueles que o Senhor já tem trazido a recuperação. Mais uma vez te agradecemos pelo pai da irmã Ferliana, Senhor Deus. Obrigado, Pai amado, pela Tua graça abundante e pela recuperação dele. Te louvamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus amados. 8 de junho de 2020 e estamos então dando início ao nosso momento devocional desta manhã. E o nosso texto está em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, diz o seguinte: Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, um texto maravilhoso desta manhã. Só um minuto, eu estou aqui com o meu devocional aqui, apagou. Alexandra, por favor. Estou aqui com o celular e o celular, infelizmente, descarregou. Só um minutinho que estou pegando aqui. Mas enquanto isso, vamos meditar aqui no nosso texto. Tendo, pois, sido justificados. Esse aqui é um assunto maravilhoso que podemos, então, descansar na certeza de que todos os nossos pecados foram justificados. Por causa disso, por causa do perdão dos nossos pecados, nós, então, podemos descansar porque temos paz com Deus. Nós então podemos desfrutar completamente da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é algo maravilhoso, é algo que nós podemos viver e agradecer completamente a Deus por isso. E isso é maravilhoso para a nossa vida. Mas voltando aqui para o nosso devocional, consegui aqui botar a carga, diz o seguinte: hoje, 8 de junho de 2020, o nosso texto está em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O tema do nosso devocional é imenso amor. As pessoas geralmente buscam uma forma de provar o seu amor, seja oferecendo um presente, compondo uma canção, se declarando em público. Infelizmente, algumas pessoas, quando não têm o seu amor correspondido, são capazes de matar o outro para que ninguém mais se apaixone por ela. Deus provou o seu amor quando nós o odiávamos. Paulo nos mostra que fomos reconciliados quando nós éramos inimigos e que agora, reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo, como diz Romanos capítulo 5, versículo 10. O chamado à reconciliação é para nos mostrar que a obra redentora foi planejada e executada pela Santíssima Trindade. E este chamado nos convoca para uma ação. O mesmo Paulo nos instrui ao dizer que tudo provém de Deus, porque Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Somos chamados para irmos ao mundo e pregarmos a reconciliação com o Pai, da mesma forma que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida aos irmãos. Nisto conheceremos o amor
porque Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. De fato, o amor de Cristo nos constrange, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois nada pode nos separar desse tão grande amor. Romanos capítulo 8, versículo 35 e 39. Ele nos amou, agora devemos amar também, para que possamos estar engajados e conhecer mais sobre o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios capítulo 3, versículo 19. E que possamos sempre andar com o amor de Cristo, como Ele nos amou e se entregou por nós. Em Efésios capítulo 5, versículo 2. A oração do nosso autor é: Senhor, obrigado pelo teu amor. Não me deixes esquecer o que fizeste na cruz por mim e que eu não guarde esse imenso amor só para mim. Ajude-me a levar reconciliação para aqueles que não te conhecem. Amém. Então, muito bem, vamos voltar para o nosso devocional aqui, para o nosso assunto. É maravilhoso saber destas verdades. A salvação, ela é preciosíssima para a nossa vida. A salvação, ela é algo importante, porque a salvação diante do mundo de caos, diante de um mundo sem esperança, é aquilo que vai servir para a nossa vida de esperança. E como é bom podermos meditar nesse texto aqui de Romanos capítulo 5 e podermos ver o que Cristo fez por nós. Entendermos o real motivo do seu amor por nós, que foi simplesmente a salvação, proporcionar, nos dar condição de termos a vida eterna. E aqui então, Paulo vai fazer essa declaração aqui amorosa, dizendo: olha, agora quando nós, nessa situação de justificados, por causa desse motivo, porque Cristo morreu, nós então agora temos paz com Deus. Nós agora podemos ter um relacionamento pacífico, porque antes disso, nós tínhamos um relacionamento que não era de paz. Nós éramos inimigos de Deus. Nós odiávamos a Deus. E você pode dizer assim: não, mas eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Eu sempre considerei as coisas de Deus. Mas isso não é o suficiente. Considerar algumas coisas, olhar para Deus em momentos de aflição, fazer um sinal da cruz, não quer dizer que você está tendo paz com Deus. Isso não é fato. Isso aí é apenas religiosidade. A paz só se dá através da morte de Cristo. É o que o texto diz aqui. É o que o texto vai dizer, que nós éramos inimigos. Nós estávamos em condição de ser executados pelos nossos pecados. A ira de Deus estava sobre nós. Versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. E por causa disso, por causa do sangue de Cristo, versículo 9, nós somos salvos da ira de Deus. Então a nossa condição é: nós estávamos sobre a ira de Deus, mas Deus prova o seu amor, nos salva e agora nós temos paz com Ele. Então, sem Cristo, sem a salvação, nós somos pecadores que estamos sobre a ira de Deus. E aqui nós temos aqui a maravilhosa mensagem de amor que nos foi dada. O Espírito Santo nos motivou, nos conduziu e assim somos salvos em Cristo. E qual é então o nosso papel, segundo o nosso devocional? É que nós precisamos falar disso. Nós precisamos dizer. As pessoas precisam saber que elas estão na mesma condição que nós estávamos um dia. As pessoas precisam entender de forma muito clara que elas estão sujeitas ao pecado. As pessoas precisam entender que por causa do pecado elas irão morrer. Elas estão sobre a ira de Deus. E só existe uma forma de pagar pelo seu pecado.
ou na eternidade, sofrendo eternamente no lago de fogo, ou através daquele que suportou toda a ira de Deus sobre si, que é Cristo Jesus. Então, meu amado, um dia, no final do expediente, no final da nossa vida, você poderá ser chamado para receber o pagamento do seu pecado. E a palavra de Deus diz que o pagamento do pecado é a morte. Mas, se o pagamento já tiver sido feito através da morte de Cristo, você poderá ser chamado para receber um presente, que é a vida eterna, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, existe esse fato, e as pessoas precisam saber, assim como você soube, assim como alguém chegou em amor e disse para você essa notícia, essas pessoas também precisam entender que existe isto aqui. E a imagem é muito clara, porque diz no versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, já sendo reconciliados, seremos salvos. Então existe aqui uma sequência lógica. Olha, nós quando éramos inimigos, quando não tínhamos Cristo em nossa vida, Ele nos amou e nos salvou. E agora, aqui é a esperança. Com essa certeza, nós teremos então a vida eterna. Teremos então a vida eterna com Cristo. E ele diz, e não somente isso, versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Então, meu amado, nós temos aqui a chave da reconciliação, é o evangelho da graça, que precisa ser transmitido. E cabe a mim, e cabe a você, falarmos desse tão grande amor, falarmos de Cristo, dizermos às pessoas que amamos, e isso como prova de amor, que elas precisam ouvir o Evangelho. E entenda uma coisa, quando nós vamos dar uma boa notícia, a gente não dá uma boa notícia querendo brigar, a gente não dá uma boa notícia querendo obrigar ninguém a ouvir. A gente chega para dar uma boa notícia. Gente, eu tenho uma notícia aqui maravilhosa para contar. E automaticamente as pessoas vão querer ouvir. Então quando a gente vai dar uma notícia boa, a gente não vai falar do outro. A gente não vai falar da religião do outro. Então se a gente vai falar do Evangelho de Cristo, a gente vai falar de Cristo. A gente vai falar daquilo que Ele fez. Então de forma amorosa você dá essa boa notícia. Infelizmente existem pessoas que vão falar das boas novas, mas acaba criando um atrito, porque não está falando uma boa nova, está falando a sua posição religiosa, está falando às vezes da sua igreja, está falando às vezes do que você acha dele, da religião dele, ou vai então falar mal da religião. Isso não é boa nova. As boas novas é você chegar para aquela pessoa que você ama e dizer, olha, eu tenho algo maravilhoso para te dizer. Eu quero dizer para você que antes eu vivia, conforme Romanos capítulo 5, você pode guardar esse texto. A palavra de Deus diz que eu era inimigo de Deus. Já pensou? Já pensou eu sendo inimigo de Deus? Você se coloca nessa posição, a pessoa vai dizer, claro que não, isso é impossível. Pois eu era inimigo. Como que você era inimigo? Eu era inimigo porque eu não fazia aquilo que agradava a Deus. Eu era inimigo porque eu não andava com Deus. Eu era inimigo porque eu não vivia louvando a Deus. Eu queria fazer a minha vontade, eu queria só agradar a minha carne, eu queria curtir a minha vida, eu estava pouco me lixando para a minha família, eu estava pouco me lixando para os meus filhos, e por causa disso eu era inimigo de Deus. Aí as pessoas vão começar a entender, puxa, é mesmo. É verdade, eu vivo assim também. Às vezes eu não ligo muito para minha família, às vezes eu não ligo muito para Deus, eu mal vou para uma igreja, eu mal falo com Deus, de vez em quando é que eu oro a Deus, de vez em quando eu faço uma reza, de vez em quando eu ouço um louvor, mas eu não tenho realmente essa amizade, eu não tenho realmente essa vida que você tem. Entende como é diferente? Aí você vai dizer, pois é,
Pois tu acredita que, mesmo eu sendo inimiga de Deus, a palavra de Deus diz que Ele me amou. E Ele manda o seu Filho Jesus morrer numa cruz para me salvar. Olha que coisa. E aqui o texto já diz, né? Você já viu alguém morrer por inimigo? Por acaso você daria a sua vida por um inimigo? Não. Aí ele vai dizer, mas talvez você desse pelo seu filho. Não é isso? Todo mundo vai dizer, claro. Pois é. Pois Deus, o amor dele é tão maravilhoso, que ele manda o seu filho morrer por mim, que era inimigo dele. Manda o seu filho morrer por você, que assim como eu, era inimigo. Então a pessoa começa a conceber a ideia que inimizade não é aqueles que estão falando mal de Deus, mas são pessoas que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador. E aí você continua. E aí você diz. E olha como o amor dele é tão grande. O amor dele é tão grande que mesmo sendo inimigo, ele manda o seu filho morre. Sabe por que Cristo morreu na cruz? Para que eu não sofresse a condenação eterna do inferno. Para que eu não fosse punido pelos meus pecados, para que eu não recebesse o pagamento pelos meus pecados. E a palavra de Deus diz que o pagamento do pecado é a morte, ou seja, eu teria que viver eternamente longe de Deus, porque meu pecado, ele é impagável. Mas Cristo morre por mim numa cruz, ele derrama o seu amor na cruz por mim, e me dá a condição, sabe de quê? De receber a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda que Cristo faz por mim. Por amor, ele manda Cristo morrer por mim, mesmo eu sendo inimigo. E aí ele perdoa os meus pecados. E sabe o que é que ele faz mais? Aí você diz lá o nome da pessoa, meu amor, se for sua esposa ou marido, sei lá como é que você chama. Aí você diz, ele faz comigo a reconciliação com Deus. Eu agora tenho paz com Deus. Eu agora posso viver em paz. E sabe o que é mais maravilhoso nisso tudo? Ele me dá a vida eterna agora com Ele. Em vez de eu passar a vida eterna pagando pelos meus pecados, agora eu tenho uma vida eterna com Cristo. Agora eu vou ter a vida eterna, gloriosa, ao lado do meu Senhor e Salvador. E aí você fala com a pessoa e pergunta a ela, tu entende que hoje a sua condição é de alguém que está vivendo completamente longe de Deus, que você quer fazer mais a sua vontade do que a vontade de Deus, que você quer mais fazer aquilo que lhe agrada do que aquilo que agrada a Deus, que você mal liga para a sua família, despreza algumas coisas. Não, mas eu não desprezo a minha família, eu sou bem honesto, eu nunca fiz mal a ninguém. Aí você vai dizer, mas você vive conforme a vontade de Deus? Você obedece a Deus? Você tem Deus como centro da sua vida? E ela vai ser sincera e vai dizer, não, eu não. Pois é, pois essa era a minha condição, assim como a sua. E Deus prova o seu amor para mim e para você, mandando o seu Filho Jesus para nos salvar. O que você precisa entender é que você é um pecador e que você vai ter que pagar pelo preço do seu pecado, assim como eu ia pagar. E você precisa entender que você não tem condição de pagar esse preço, que esse preço é muito alto. E a única forma de pagar esse preço é condenado eternamente ao inferno, ao lago de fogo. Mas Deus está lhe dando aqui a condição de pagar esse preço através de Cristo Jesus. E Ele lhe dá a salvação e a vida eterna. E aí você pergunta se essa pessoa entendeu essa mensagem. E pergunta a ela se ela quer realmente colocar a sua vida agora à disposição de Deus, se ela quer ter paz com Deus, para que ela possa ter os seus pecados perdoados, para que ela possa ter a garantia da justificação e da vida eterna, para que ela possa ter a reconciliação com Deus. Mas também precisa ficar claro a ela que não é somente passar pela porta estreita, existe um caminho estreito. Eu sempre digo isso. Uma vida dos reconciliados com Deus é uma vida de dificuldade, é uma vida de o quê? Como diz lá nos evangelhos, negar a si mesmo, tomar uma cruz e seguir a Cristo. Então eu não faço mais a minha vontade, eu sei que isso vai se acabar
meu sofrimento, minha jornada, minhas dificuldades vai se acabar com a minha morte ou quando Cristo vier. E eu sei que eu tenho que seguir agora somente a Cristo. Eu não posso mais seguir o mundo, eu não posso mais seguir a minha vontade, eu não posso mais fazer aquilo que o mundo faz. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então precisa ficar muito claro. E se essa pessoa concordar, confirmar isso, entender, confessar com a sua boca aquilo que está no seu coração, e ela disser: eu entendi, realmente eu sou inimigo de Deus, eu vivo nos meus pecados, eu quero fazer a minha vontade, eu não busco fazer a vontade de Deus, eu sei que eu vou para o inferno, eu sei que eu estou condenado nessa vida, mas eu preciso da graça de Deus. E aí, movido pelo Espírito Santo, houver um arrependimento genuíno, essa pessoa será salva. E esse papel foi dado a mim e a você. Que coisa maravilhosa! Sermos aqueles que vão levar o evangelho da reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo para levarmos a reconciliação aos perdidos. Então, nesta manhã maravilhosa, que nós possamos pensar nisso, que hoje você possa orar a Deus para que Ele mostre uma oportunidade para você falar o evangelho. Lembre disso, não é brigar, não é falar de religião, não é dizer que o outro está errado, não é fazer acusações, não é falar mal, é falar de Cristo, é falar daquilo que Ele fez e o que Ele nos proporciona através da pessoa de Cristo Jesus. E aí você fez o seu papel, porque nós não podemos converter ninguém. O nosso papel é levar o evangelho. A conversão é através do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se por acaso a pessoa disser: não, agora não, eu acho que não é assim, não brigue, não fique chateado, continue orando por ele, diga para ele: olha, pois eu vou continuar, você já sabe agora qual é o caminho. Diante de Deus, o sangue dessa pessoa não vai ser cobrado mais a você. Você fez o que tinha que fazer. E agora, deixe o Espírito Santo trabalhar. Deixe o Espírito Santo trabalhar na vida dele e você ora por ele. Coloca todos os dias em oração a vida daquele seu ente querido, daquela pessoa que você pregou o evangelho. E aí, espera em Deus, como diz aqui, que a experiência, a paciência produz perseverança, e aí nós vamos enchendo o nosso coração de esperança. E vamos então viver desta forma. Que Deus possa ser glorificado na sua vida hoje, que você possa ter uma oportunidade de falar do amor de Cristo. Faça essa aí a sua tarefa de casa. Senhor, me dá uma oportunidade hoje. Eu quero falar do amor de Cristo. E aí, se você não consegue falar de forma clara, manda esse vídeo aqui para alguém. Aqui está uma explicação muito clara do evangelho. Você pode mandar, dizer: olha, dá uma vistazinha nesse vídeo, mas vê até o final. Eu estou orando aqui por você. Deus te abençoe. Ok? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais um dia e que Ele nos dê a oportunidade de falar do seu amor. Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Nos ajuda, Pai amado, a sermos sensíveis à Tua palavra. Nos ajuda a amarmos as pessoas que dizemos que amamos com o mesmo amor de Cristo. Nos ajuda a demonstrarmos também o nosso amor até aqueles que são tidos como nossos inimigos, Pai. Porque Cristo fez isso, morreu por mim quando eu era seu inimigo. Então cabe a nós também mostrarmos Cristo para aqueles que são tidos como nossos inimigos. Esse é o verdadeiro amor, Pai. Esse é o amor que constrange. É o amor que chega para pessoas que não gostamos por algum motivo, porque tivemos algum desentendimento, mas chegamos para eles e falamos de Cristo. Dizemos a eles que existe uma esperança para a salvação. Então nos ajuda, Senhor Deus, a termos coragem
Abre os nossos lábios, abençoa cada um nesta manhã, Senhor Deus, para que haja uma oportunidade de falar do Teu amor. Nos abençoa, Senhor Deus, nesse dia. Derrama a Tua graça em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Que Deus abençoe todos vocês nessa manhã. Que a graça e a paz do nosso amado Deus seja derramada abundantemente nas suas vidas e que vocês possam, então, durante esse dia e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, continuar falando do amor que lhe salvou. Lembre-se, não é falar de religião, não é esse o nosso papel, não é desfazermos a religião de ninguém e nem colocarmos a nossa em destaque. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a cruz e aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Esse é o Evangelho, não é placa de igreja. O Evangelho não é causar vergonha, não é desmoralizar e nem se exaltar na sua religião. O Evangelho é falar daquele que pode nos salvar e nos dar a vida eterna. Então que isso fique guardado em nossos corações e ao mesmo tempo que possa sair pelos nossos lábios o Evangelho de Cristo a todos que estão à nossa volta. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu dar uma notícia. Ontem nós oramos pela criança, que estava desaparecida, que a irmã Isabel pediu. Então a criança apareceu. A criança estava dormindo de trás do sofá na casa de um vizinho. Então, graças a Deus, não aconteceu nada de grave. A criança simplesmente adormeceu, estava de trás do sofá e ninguém sabia que ele estava dormindo lá. E quando foi quase de noite, bem tarde da noite já, umas 7 horas eu acho, se não me engano, a criança então foi achada. Eu acho que acordou, Na verdade ela se acordou e saiu e estava dormindo atrás do sofá na casa do vizinho. Então, graças a Deus que não houve nada de grave com essa criança, tá bom? Então, até daqui a pouco, às 18 horas, na nossa escola bíblica. Estamos falando hoje, na nossa escola bíblica, o tema é Tudo Entregarei. Então é mostrando como nós podemos viver realmente como mordomos de Deus, vivendo para administrar fielmente aquilo que Ele nos dá. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço no coração e até daqui a pouquinho, às 18 horas, se Deus permitir.